Bom dia, pessoal. Luiz Olivieri mais uma vez falando sobre a medida provisória 1113 que foi aprovada em menos de 24 horas pelo Senado Federal. É uma medida provisória bastante polêmica, como eu já tenho falado nos vídeos anteriores, e ela tem diversos desdobramentos que então é importante que todos fiquem bem atentos. Isso é muito importante. Vou explicar bem detalhadamente aqui tudo o que vai acontecer. Eu fiz um relatório de todas essas consequências que advém dessa medida provisória, que agora é um projeto de lei, projeto 20 de 2022, que vai para a sanção do presidente da República, muito provavelmente também um prazo bem curto, né? Então, primeiro ponto, essa é uma medida provisória proposta pelo governo federal em abril de 2022, que, porém, foi aprovada maciçamente por todos os membros do Congresso Nacional, do Partido Vermelho, do Partido Azul, do Partido Verde e do Partido Amarelinho. Então, isso aí não é da conta de um e de outro, tá? É da conta de todo mundo, né? O Congresso Nacional, através dos deputados federais que representam o povo em tese e do Senado Federal que representam os estados, aprovaram aí maciçamente essa medida provisória que agora virou um projeto de lei, tá? Então vamos lá, ponto 1. Quem aprovou já foi dito. Ponto 2. É uma lei, um projeto de lei que virará uma lei que prevê a possibilidade de concessão de auxílio-doença por perícia virtual ou ausência de perícia virtual, né? Ela prevê a possibilidade de que o INSS avalie apenas documentos e conceda ou não o benefício de auxílio-doença, como era feito na pandemia, né, num determinado período, que agora, ao invés de pagar-se um auxílio emergencial, pagar-se-á o auxílio-doença, né? Eventuais ilegalidades, evidentemente, podem ser questionadas no Poder Judiciário, que, aliás, é um apêndice do INSS. O INSS é o maior cliente do Poder Judiciário no Brasil, por incrível que se pareça, né? Então, isso pode ser discutido na Justiça, evidentemente, mas esse é um ponto que não traz maiores desdobramentos. Isso desatola o INSS. Tem vários pontos positivos de tirar o segurado lá das filas do INSS, em vez de abrir concurso, que não abre esse concurso para perito e para analista do INSS há tempos, o INSS está abandonado do ponto de vista pessoal, transfere-se aí para a eletrônica. Mas não tem problema, isso é um assunto que vai se resolver por si só. A questão que mais traz polêmica, que é a qual eu chamo a sua atenção aqui, peço para que você fique até o final, compartilhe, se inscreva e tudo mais, é pro fato da possibilidade desse novo dispositivo legal que alterará o artigo 86 da Lei 8.213, passa a prever que o auxílio acidente terá avaliações periódicas, para ver se a pessoa continua incapacitada de forma parcial e permanente para o trabalho. O auxílio acidente é um benefício previdenciário pago como indenização para os casos em que a pessoa detentora de doenças de qualquer natureza ou que tenha sofrido acidente de trabalho possui alguma sequela que reduza a sua capacidade de trabalho de forma parcial e permanente. E a redação atual do artigo 86 da Lei 8.213, que é o artigo que trata desse benefício, diz isso mesmo, olha. O auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resulte em sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. E aí, o parágrafo 1º desse mesmo artigo diz, olha, o auxílio acidente mensal corresponderá a 50% do salário de benefício e será devido, observado o disposto no parágrafo 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. A legislação em vigor hoje, no dia 4 de agosto de 2022, é expressa no sentido de que o auxílio acidente vigora até a data da véspera da aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. Então, embora a lei nova preveja a possibilidade de avaliações periódicas dos segurados, ela segue o catecismo de todas as normas do direito brasileiro, no que diz respeito à vigência. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 35, ele estabelece que é uma cláusula pétrea, aliás, aquele núcleo duro da Constituição que não pode ser mudado. Esse dispositivo diz que a lei não pode retroagir para prejudicar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Então, para as pessoas que preencheram os requisitos do artigo 86 quando do vigor da redação atual
da Lei 8.213, desse artigo 86, eles já têm direito adquirido à manutenção desse auxílio acidente até a sua aposentadoria ou até a data do óbito. Bem entendido. Ainda, se esse benefício foi concedido de maneira judicial, mais um agravante, porque a coisa julgada, também de acordo com o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é um artigo que regulamenta, que delimita, que explica como os operadores do direito e o legislativo interpretam e aplicam a norma. De toda a norma do direito brasileiro, ele é expresso em dizer também a mesma coisa, que a lei não pode retroagir e ela não pode violar a coisa julgada. Ou seja, então os benefícios que forem concedidos até a data do vigor da lei antiga, da redação atual do artigo 86, parágrafo 1º da Lei 8.213, não podem ser alterados e revisados pela lei nova, ou seja, a lei nova só pega o fato gerador do benefício ocorrido após a sua vigência. Na prática, os processos ou as concessões de auxílio acidente após a vigência da lei nova, após o vigor dessa medida provisória, aliás, que está em vigor, ela poderá ser chamada, o segurado poderá ser chamado para fazer revisão periódica, sim, tá? Dentro do período de vigor dessa medida provisória, ou seja, de 20 de abril de 2022, porque a medida provisória ela já tem força de lei, então ela já está em vigor desde o dia 20 de abril de 2022 e agora ela vai ser convertida em lei efetiva, ela vai ganhar um número, uma estrelinha e tudo mais. Mas os benefícios concedidos anteriormente não, tá? Porque a norma em vigor está aqui, artigo 86, parágrafo 1º. Isso por quê? Por que existem essas normas? Por que tem que fazer essa separação? Para manter a segurança jurídica, a pacificação social e, como é a legislação, ela serve para isso, para promover a vida em sociedade e a coisa julgada também, para promover a pacificação social. Então, no caso, Luiz, então o que eu faço se eu for chamado? Olha, então você precisa, a primeira coisa, saber. Se você for chamado, não se desespere. Eu já falei no vídeo anterior que você tem que continuar fazendo o tratamento pela boa fé, né? Porque se a lesão é permanente, tem que ter o tratamento, né, e tudo mais, mas se você for chamado, a primeira coisa, você tem que procurar o seu advogado de confiança, para saber se a lei aplicável é a antiga ou a atual. E se for antiga, você tem uma medida judicial cabível, né, que é o mandado de segurança, você pode ajuizar um mandado de segurança porque você tem direito líquido e certo contra esse ato administrativo ilegal da administração pública, como forma aí de você não se submeter à perícia. E se eventualmente o Poder Judiciário negar esse mandado de segurança, a minha sugestão é que você participe da perícia para não parecer abusivo. E se caso o seu benefício seja revogado de maneira ilegal, a justiça aí atenderá a sua demanda. Sempre lembrando que, se mesmo no vigor da medida provisória, a sentença ou o acórdão estabeleceram que a incapacidade é permanente, não teve termo inicial e termo final, como tem nas sentenças de auxílio-doença, por exemplo. Conceda o auxílio-doença pelo período de X tempos e você, coleguinha, vai ter que se submeter a perícias periódicas do INSS a critério dele. A sentença do auxílio-acidente, a partir do vigor dessa norma, deverá ser assim: condena o INSS a pagar auxílio-acidente, e o segurado, porém, deverá se submeter a perícias periódicas do INSS a seu critério. Se na sentença que faz coisa julgada não tiver prevendo expressamente a possibilidade desse segurado, a obrigatoriedade do segurado submeter a perícias periódicas, a coisa julgada prevalece. O INSS que tem que, no processo judicial, aventar essa possibilidade e chamar a atenção do julgador para essa possibilidade. Se ele não o fizer, a coisa julgada prevalece, ainda que esteja em vigor uma norma aí, né? Porque ela tem que ser ventilada dentro do bojo do próprio processo, tá? Então, isso vai desaguar o quê? Na judicialização maciça das questões previdenciárias. Por que está sendo feito isso? Porque o auxílio-acidente, embora seja pago como indenização, é de trato sucessivo. A pessoa tem a possibilidade, né, de melhorar. E por conta disso, está sendo feito isso. O INSS ele tem a condição também de entrar com uma ação revisional, caso seja visualizado um vício aí numa decisão judicial, mas se a decisão judicial transitou em julgado, não tem a menor chance disso
acontecer. Tá? Outra coisa importante, agora também os processos, agora um alerta para os colegas advogados, as iniciais mudarão, os quesitos judiciais mudarão, né? Como forma aí de você ventilar as possibilidades de que seu cliente tenha êxito. E, Luiz, mas não vai ter o risco de, mesmo que eu tenha conseguido o benefício na lei antiga, eu ser chamado para perícia? Olha, se assim for, a redação completa não está disponível ainda, mas se assim for, é uma lei que já nasce morta do ponto de vista constitucional. Materialmente falando, se a norma futura prever a possibilidade da violação da coisa julgada, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito de uma decisão ou de uma lide ocorrida no vigor de uma lei antiga, ela já nasce morta. Aí os legitimados para ação direta de inconstitucionalidade previstos lá na Lei 9868 de 99, que é a lei que trata das ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, terão os meios cabíveis aí para questionar a constitucionalidade dessa lei abstratamente, e você também pode questionar a violação, né, desse dispositivo incidentalmente no seu processo de forma individual. Então é isso, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Os benefícios previdenciários concedidos quando do vigor da lei antiga tem direito adquirido e a coisa julgada prevalece. E os benefícios pela lei nova poderão ser revisados periodicamente. Se você for chamado para revisão, procure seu advogado de confiança para que ele analise a possibilidade de um ajuizamento de um mandado de segurança preventivo ou repressivo, ou então que no próprio cumprimento de sentença ou no próprio processo judicial, caso ele esteja em curso, seja solucionada aí essa questão de uma possível ilegalidade, de um possível abuso. Eu sou Luiz Augusto Olivieri, provavelmente sou seu advogado, e na dúvida procure sempre o seu advogado, porque o direito é para todos.